Atos 13, a partir do versículo 42. Atos 13, 42 a 52, a salvação dos eleitos de Deus. Esse é o tema da mensagem. Atos 13, a partir do versículo 42. Vamos orar antes. Por tua graça, Senhor, abençoa a leitura, a exposição, a aplicação, a meditação, a aplicação, ó Deus, pessoal, a proclamação da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque somente através da assistência do Teu Espírito poderemos discernir espiritualmente as verdades mais profundas do Evangelho. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de cada irmão, cada família aqui representada. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor, para que sejamos fortalecidos na fé, na esperança e no amor em Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Atos 13, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Qual é a maior gratidão, irmãos, que nós temos no coração? É comum as pessoas falarem assim: eu sou muito grato a Deus porque eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho uma família, eu tenho etc, etc. Mas a nossa prioridade em termos de gratidão a Deus deve ser a salvação. Somos gratos porque somos salvos. Somos gratos a Deus quando nós entendemos o que Ele fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos arrancou. E a Bíblia usa muitas metáforas referentes ao estado espiritual do homem sem Cristo. Ele está cego, segundo aos Coríntios 4. Ele está perdido, Lucas 15. Morto,
Efésios 2 e outras metáforas mais. O mundo carece de Jesus. O pecador precisa do evangelho da salvação. O homem precisa entregar o seu coração para Cristo, para ser salvo e não condenado. Nós vimos no último sermão o que Paulo anunciou. Qual que era a pregação de Paulo? Sobre o que ele falava? Em suma, ele sempre apontava para Jesus. Ele levava para o conhecimento de Jesus, o evangelho de Jesus. E é interessante que agora nós vemos o efeito do sermão no povo, o efeito do sermão nos ouvintes. É algo para se pensar. Qual o efeito da pregação na minha vida? Nós ouvimos o testemunho missionário hoje do reverendo Vinícius. Maravilhoso, impactante, profundo. Mas isso precisa mexer também com o nosso coração. É a intenção dele também, além de agradecer as ofertas da igreja, mexer com a igreja, trabalhar no coração da igreja. Qual que é o efeito, então, da mensagem aqui? Quem ouve a mensagem? Você vê no versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A gloriosa e maravilhosa doutrina da eleição eterna dos santos, que traz segurança para o crente, porque Deus o salvou, porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. A primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto, é que os eleitos são alcançados pelo Deus soberano. Deus já determinou salvar o crente antes dele nascer. Jesus já disse que os gentios iriam crer. Em João capítulo 10, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ovelhas não deste aprisco, ou seja, aqueles que são gentios, não judeus. Jesus está dizendo: eu tenho outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Mas Jesus morreu e os gentios não foram alcançados. Elas ouviram a voz de Jesus através da voz de Paulo. Já pensou isso na vida da igreja de uma forma mais abundante? As pessoas ouvirem o chamado de Jesus através da sua vida. Você ser a boca de Jesus, o olhar de compaixão de Jesus, a mão de Jesus, a vida de Jesus neste mundo. Os eleitos, então, são alcançados pelo Deus soberano. O Deus que escolhe, o Deus que prevê todas as coisas. Jesus diz: eu tenho outras ovelhas, e as ovelhas não tinham sido alcançadas ainda. Isaías diz: o Senhor fala tudo antes de acontecer. Segundo, os eleitos são exortados a perseverar. Você que é cristão, há pouco tempo entregou a vida para Jesus, há pouco tempo se firmou no Evangelho, eu tenho certeza, sem ser profeta, vidente, qualquer coisa desse tipo, adivinhador, ficar decifrando o corpo,
Eu tenho certeza que você está enfrentando muita luta. Se você é um crente fiel, está se esforçando muito para continuar na caminhada com Jesus. Está sofrendo de um lado, sofrendo de outro lado, passando por uma coisa, passando por outra, uma luta em cima de outra luta. São ondas de provação. Quando você deseja se firmar, precisa fortalecer o espírito. Olha só, Paulo pregou, falaram assim que gostariam de ouvi-lo no próximo sábado, as mesmas palavras, sem novidade, como o povo quer hoje, né? As mesmas palavras. A sinagoga se despede, olha o 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Ouviram, creram ou deram algum crédito suficiente para chegar mais perto dele. Paulo, como é isso? Fala mais. Eu quero ouvir mais. E esses que ouviram, que se interessaram, que creram, o que Paulo disse para eles? Paulo e Barnabé os persuadiam a perseverar na graça de Deus. É preciso perseverar. É preciso continuar. A nossa tendência é desanimar. Começa aquele plano de leitura da Bíblia no início do ano, ouve um sermão sobre oração, de qualquer pregador que seja, tem aquela determinação de orar, vai parando, vai definhando. Aqui a mesma coisa, eles poderiam pensar, mas eu vou enfrentar tanta perseguição, eu serei excluído da minha própria família, talvez eu morra. Então Paulo está dizendo, persevere, persevere, persevere. Ontem teve um trabalho aqui dos adolescentes, do sínodo, da federação, bastante adolescente, graças a Deus. Mas aqueles que acompanham os adolescentes, os conselheiros, as sociedades, estavam falando assim, precisa se esforçar, perseverar para não desanimar. Porque às vezes os próprios pais não estão interessados em incentivar os filhos a participar das programações da igreja. Às vezes nem os pais participam das coisas da igreja. E aí o conselheiro fica se esforçando, como aquele fogo apagando, ele fica soprando ali para tentar reativar o trabalho. É assim no trabalho da igreja, é assim no trabalho secular como um todo, é assim no período da faculdade, muita coisa para fazer, muita coisa para entregar, muita coisa para ler, no trabalho, na família, na igreja e na vida pessoal. Paulo então fala para os crentes, perseverem, não fiquem desanimados, prostrados, caídos, frustrados, sem força para nada, levanta e continua. Olha para Jesus. Motivo para desanimar, irmãos, tem mais que 1000, tem mais que milhões, a começar da própria vida. Agora, olhe para Jesus Cristo. E aí você vai perseverar onde? Na graça de Deus. É o amor de Deus que move o crente. É o amor de Deus que faz o crente perseverar. Ele continua, está sofrendo, está difícil, mas ele continua. Um policial essa semana me disse, pastor, eu fui para a igreja, meus problemas aumentaram. E é verdade. Aí você tem que falar que a paz vai aumentar também. Os problemas aumentam, mas a paz também aumenta. Os problemas aumentam, mas o conhecimento de Deus também aumenta. Os problemas aumentam, mas a sua alegria começa a transbordar. Mesmo sofrendo na luta, na dificuldade, olha a igreja aí, 52, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Perseverar na graça de Deus. Tem um hino que diz, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Infelizmente nós podemos pensar em alguns aqui da igreja.
estava ali estudando, parecia interessado, às vezes tocando, cantando, participando do coral, algo assim, participando da vida da igreja como um todo. Uma pessoa agradável, estava sempre presente, mas agora está longe. E longe. E de repente muito longe. E você fala, meu Deus, onde essa pessoa irá parar? Persevere. Os eleitos são exortados a perseverar na graça de Deus. Não, eu creio. Mas veja, a Bíblia diz que não basta crer. O que é crer? Quando alguém fala assim, eu creio, se isso se limita a eu acredito, até os demônios creem e tremem, a Bíblia fala. Nesse sentido intelectual de considerar, é verdade. Agora, o crer da salvação é o crer da entrega. Acredita, confia, entrega. O crer, então, é aquela entrega, aquela confiança, é aquele quebrantamento que é acompanhado de perseverança. Então, se não persevera no caminho, se não persevera na graça de Deus, na obra de Deus, na justiça de Deus, ainda não é um cristão. Alcançou, digamos, aquele primeiro nível da experiência, mas não teve uma experiência maior da salvação. Essa experiência, segundo, da salvação, acontece quando se abraça a palavra. Qual é o relacionamento que nós temos com a palavra? Amados irmãos, graças a Deus, muitas pessoas foram usadas na minha vida, mas eu me firmei quando, do nada, por assim dizer, tive o desejo de começar a ler a Bíblia. 16, 17 anos mais ou menos. E ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Me firmei no Evangelho. Alguém vai dizer, mas foi só isso? Não, não é só isso. É a palavra. É o efeito da palavra. Tudo vai acontecer mediante a palavra. Ou seja, não foi uma experiência extraordinária, sobrenatural, incomum. Não, leitura da Bíblia. Ler a Bíblia. Fortalecer a palavra. Olha só, o 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha o mover de Deus, colocando as pessoas para ouvir a palavra de Deus. O Senhor movendo aqui os corações, vamos ouvir a palavra, vamos ler a palavra, vamos receber a palavra, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Olha só o versículo 46, quando os judeus não acreditam, Paulo disse, vocês rejeitaram a palavra. No versículo 48, glorificavam a palavra. Ser salvo, então, é aceitar a palavra, crer na palavra, abraçar a palavra. Evangelizar é apresentar o Evangelho. Crê em Cristo quem crê na Bíblia. O ataque de Satanás é o ataque contra, assim, a verdade. Ele quer atacar a verdade, ele quer atacar os fundamentos, os princípios. Pode observar que nessas nações mais ricas, mais orgulhosas, essas nações onde o índice dá em primeiro lugar ateísmo, você vai ter o seguinte, as pessoas zombam da Bíblia. Já não acredita mais na Bíblia. Se nós não valorizarmos a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos cair no mesmo caminho de destruição, de morte, de carnalidade, de perdição. Creia na palavra.
leia a palavra, medite na palavra, ouça a palavra. Olha, toda a cidade aqui reunida para ouvir a palavra de Deus. Olhavam para Paulo e Barnabé e diziam: eles têm a palavra de Deus. A boca de Deus, seja a boca de Deus. Ouça a voz do Senhor. Por que alguns não aceitaram a palavra? Olha o versículo 45. Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esse contradizer o que o pregador está falando é algo terrível que acaba com a pregação. É uma carnalidade isso. A motivação é carnal mesmo. E atrapalha o mover do Espírito Santo isso. É a inveja que causou essa contradição. Não era um interesse pela verdade. Não eram intelectualmente honestos, como se diz hoje. Eles queriam contradizer porque eles tinham inveja. Tinha inveja no coração. Porque as multidões queriam ouvir Paulo e Barnabé. E como eles eram movidos por admiração humana, eles começaram a contradizer o que Paulo falava. Por isso que eles não creram. Por causa de inveja, por causa de motivação carnal, porque eles ouviam a palavra, mas eles não tinham humildade para receber a palavra. Eles queriam contrariar, eles queriam atacar, eles queriam ouvir para rebater logo de pronto. É terrível ter essa experiência. É terrível contemplar alguém que não dá espaço para a palavra entrar, porque está cheio de carnalidade no coração. O que impede alguém de ouvir a palavra, de receber a palavra? Jesus falou sobre os cuidados do mundo, fascinação da riqueza, as coisas desta vida, sufocam a palavra e deixam essa palavra infrutífera. Ouve a palavra e não acontece absolutamente nada. No caso aqui era por causa de inveja. Persevere na graça de Deus. Abrace a palavra de Deus. Não rejeite e não resista ao Evangelho. Os eleitos são aqueles que não demonstram resistência e rejeição. Paulo seguiu a ordem de Jesus aqui. Jesus disse: primeiro você prega para o judeu, depois para o grego. Ele obedeceu. Mas a rejeição aqui motivada pela inveja foi caracterizada depois pela blasfêmia. Olha só, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam. O que isso então significa? Que contradizer o Evangelho é a própria blasfêmia. A palavra blasfêmia significa, numa origem mais básica, num significado mais comum, falar mal de. Então contradiziam, blasfemavam do Evangelho, aquilo que Paulo estava falando. A rejeição foi motivada por inveja, considerada blasfêmia e trouxe juízo. O apóstolo Paulo disse: a palavra era para vocês. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas vocês rejeitaram. Vocês se colocaram como indignos da vida eterna. Isso não é humildade. Quando ele fala que a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, a ideia é a seguinte: isto não é digno de mim. Não me convém. Indigno não cabe a mim. Eu não preciso disso. Quando você diz para alguém hoje, você é salvo, a pessoa diz: salvo do quê? Ah, você já ouviu falar de Jesus? Sim, Jesus está no meu coração, eu fiz uma oração já. Eu já levantei a mão, já fui à frente, às vezes a pessoa fala.
Eles achavam que estavam bem. Eu sou bom, eu faço boas obras, eu faço oração, eu faço jejum, eu conheço as Escrituras, está tudo muito bem, eu estou seguro. É muito difícil isso quando a pessoa tem uma falsa segurança. Aquele pregador antigo, Jonathan Edwards, falava que era como se a pessoa caminhasse num vidro, pronto a despedaçar, quebrar, e ela caísse no inferno. Ou seja, a pessoa está segura porque ela está caminhando, mas a ponto de cair no abismo sem Deus. E eles rejeitaram. O apóstolo Paulo disse: olha, Deus determinou luz dos gentios, salvação até os confins da terra. Então, já que vocês rejeitaram a palavra, nós vamos para os gentios. E é por isso, amados irmãos, que nós temos que insistir até certo ponto na pregação do evangelho, até esperar uma outra oportunidade preparada por Deus. Agora, nós não temos que implorar e insistir, como se fosse assim, ganhar pela perseverança no falar, ou pelo muito falar. Paulo chega a dizer para Tito: você repreendeu 2, 3 vezes, sabe que tal pessoa está condenada e evita este homem. Ou seja, evangelize, insista, mas saiba, de acordo com a sabedoria de Deus, o momento de parar também. E começar a orar mais. Alguma outra ocasião, abriu, aí você pode falar de novo, fala. Mas saiba o seguinte, irmãos, que a evangelização é algo dinâmico. E nós temos que evangelizar um, evangelizar outro, e tem vários grupos a serem evangelizados. É assim também na vida. Nós não podemos ter esse desejo de sempre ter um apoio, sempre ter alguém falando, sempre ter alguém ajudando, sempre ter alguém evangelizando. Aí um tempo assim eu vou crer. Não é assim que funciona. É preciso entregar a vida para Jesus, porque outras pessoas precisam ouvir o evangelho. Alguém pode dizer, mas isso é urgente? Sim, a pregação do evangelho é urgente, não tem tempo para perder. Não tem tempo para perder. Algumas pessoas foram evangelizadas, chegam novamente e falam assim: olha, eu não sei o que fazer. Às vezes você tem que dizer, olha assim, eu já falei, você já sabe. O que falta é uma decisão. Não é verdade que a maioria das pessoas já sabem as coisas? O que falta é uma decisão. Muita gente rejeitou Paulo aqui. Muita gente creu, mas muitas rejeitaram também. Olha só, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Rejeição orquestrada pelo mundo. Deus nos ama, o mundo nos odeia, disse Jesus. Expulsaram Paulo como se estivesse chutando alguém. Rejeita, expulsa. Jesus falou em João capítulo 15, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, amado irmão, não fique triste se faltar os amigos, se de repente você for rejeitado, zombado por causa de Cristo. Você deve se preocupar se o mundo está amando você. Todo mundo aceita, gosta, se faz o que o mundo faz, ama o que o mundo ama. Paulo prega que o evangelho, Paulo, Barnabé, as pessoas não suportam. Eles são expulsos.
João Calvino foi expulso de Genebra. Foi numa cidadezinha pequena, numa igreja pequena. Ele agradeceu muito aquele tempo de refrigério que Deus deu para ele, inclusive. Depois voltou, mas saiu com pedrada. A polícia acompanhou ele para ele sair da cidade. Viram que a cidade começou a declinar. Faltava a pregação daquele homem de Deus em Genebra. Aí trouxeram ele de volta. Amados irmãos, sabe o que acontece hoje? Por que o mundo não está rejeitando tanto assim a igreja, ou odiando, ou perseguindo? Porque nem percebe que a igreja está existindo. Às vezes nem percebe a presença dos crentes. Porque está tudo muito igual. Soma ao mundo. Vive na prática. Aí como vai ser perseguido ou enfrentar alguma rejeição e luta? A igreja precisa orar mais, santificar mais, para sentir mais essa pressão do mundo. Muitos que quando começam a carreira, perdem os amigos, às vezes perde até o emprego, porque diz não para algumas práticas que a gente antes fazia. Os amigos, às vezes um emprego, às vezes até a família, perde isso, perde aquilo, mas não perde Jesus. E se você perguntar para esse crente assim, se você pudesse voltar, o que você faria? Ele diria, eu faria a mesma coisa. Eu posso perder esse mundo inteiro, eu só não posso perder a minha fidelidade a Jesus. Expulsos, olha só, expulsando-os do seu território como se estivesse chutando assim para fora. Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Jesus disse para fazer isso, Marcos 6,11. Sacudiu o pó dos pés, demonstrando que eles não tinham então mais relação com aquela cidade que rejeitou o evangelho. Agora nós vamos para outro lugar. Era um testemunho contra aqueles que rejeitam o evangelho. Jesus mandou fazer isso em Marcos 6,11. A rejeição deve ser encarada com triunfo. Paulo fez o quê? Começou a chorar. Voltou para Antioquia. Voltou para Jerusalém. Voltou para estudar lá na escola. Não. Diz o texto, versículo 51, partiram para Icônio. Foram para outro lugar. Amados irmãos, essa rejeição, essa pressão, essa luta, essa dificuldade deixava Paulo mais forte e não mais fraco. É por isso que essa geração que vem vindo assim, se torna muito fraca, porque é poupada de tudo. Poupada de tudo. É um mundo todo seguro assim, não acontece nada. Se acontece alguma coisinha assim, já fica um drama, uma coisa exagerada, não pode machucar, não pode sangrar, não pode ser rejeitado, não pode acontecer nada. Como que essa igreja estará preparada para o fim, meus irmãos? Veja, Paulo passa por tudo isso aqui, depois nós vamos ver no capítulo seguinte, ele é apedrejado, no dia seguinte ele está pregando em outro lugar. O trabalho de Deus não pode parar. Partiram para Icônio, porque ele não queria ser amigo do mundo, ele queria ser amigo de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Predestinado para a vida eterna, creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Os eleitos pregam a palavra que inundou o coração. Olha só, glorificavam a palavra do Senhor. Versículo 48. O que é glorificar a palavra do Senhor? É quando o crente tem uma experiência muito profunda com a palavra, e ele diz o seguinte: esta palavra transformou completamente a minha vida, a minha história. Ele exalta o poder deste livro. Irmãos, o poder de Deus não é cura, sinal, ressuscitar alguém, colocar um lenço, aí o sujeito está enfermo, cura. Não, isso não é o poder de Deus, não. O poder de Deus, segundo a palavra de Deus, é a regeneração.
Essas coisas devem apontar para alguma outra coisa maior, mais importante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Então eles exaltam a palavra, eles exaltam o poder da palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Através deste livro, agora eu conheço Jesus. Agora eu amo Jesus. Agora eu ando com Jesus. Agora eu sei que se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor Jesus. Estarei com Ele para sempre. Glorificar a palavra. Agora, sabe o que esse tom melancólico de leitura da Bíblia? Tem muita coisa difícil de entender da Bíblia. Já dá uma ênfase negativa. Irmão, eu diria o seguinte, tem coisa difícil de entender e tem coisa que nem dá para entender que está escrito na Bíblia. Agora, são algumas partes. Esse texto que nós estamos lendo aqui não dá para entender? É claro que dá para entender. É claro que dá para entender o que Jesus pregava. Um salmo. Algumas partes são extremamente difíceis, impossíveis para essa cabeça que entender e para a sua. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabemos que era assim. Como pode ser? Absolutamente não sabemos, porque se trata da natureza do ser de Deus. Agora não escape com essas coisas, é um livro difícil, eu não gosto de ler. Não, irmão, leia a Bíblia toda, leia várias partes da Bíblia, comece a experimentar o poder da palavra no seu coração, e aí você vai glorificar a palavra. Dizendo o seguinte, eu estava cansado, triste, abatido, derrotado, a palavra de Deus me levantou. Eu quis tirar a minha própria vida, como uma pessoa me falou uma vez de fora da igreja. Quando eu comecei a ler a Bíblia, meu coração foi curado. Glorificar a palavra, transbordar de alegria. Olha o versículo 52, transbordavam de alegria. Não era pouca alegria não, era muita alegria. Quando a pessoa conhece Jesus, o coração dela se enche e transborda de alegria. Por isso que um crente amarrado, sisudo, fechado, sempre azedo, não combina com o Evangelho. Não combina, diz aqui, transbordavam de alegria. Como pode? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se está faltando essas coisas, meus irmãos, está faltando o Espírito Santo. Veja, transbordavam de alegria. A vida cristã não é algo assim enfadonho, chato, pesado, cansativo. Não, pelo contrário. É na vida cristã que nós temos uma alegria transbordante e exultante. É isso que dá vontade assim de continuar a vida, continuar o ministério, continuar lutando, levantar amanhã com alegria, com cântico nos lábios, evangelizar, fazer a obra. Porque olha só, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Transbordar. A vida de Deus transbordando na vida da pessoa. No coração da pessoa, ela está como se estivesse assim encharcada, banhada de Deus no seu próprio coração. Falta Deus na vida. Se falta alegria, falta Deus. Irmãos, a alegria não é algo que está à parte de Deus. A alegria é quando nós temos Deus. Não é algo assim, Deus diz, vou derramar alegria nesse coração, Ele derrama assim, não. Quando a pessoa tem Cristo na vida, é o próprio Cristo a nossa alegria. É o próprio Cristo a nossa paz. O amor, olha só, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se. Agora, se a vida está cheia de murmuração, se a pessoa não tem esperança, se é uma pessoa que vive assim fechada, do que ela vai testemunhar? Ore ao Senhor, diga, Senhor, encha o meu coração do teu Espírito. Eu quero transbordar de alegria espiritual. Não é essa alegria carnal, de prazer e coisas desta vida. Transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É quando nós oramos, vem Senhor, enche o meu coração de alegria, de regozijo, da tua palavra, dessa satisfação interna e profunda. Que Deus nos ajude. Amém.
Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. Vamos orar. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue seu coração para Ele. Diga: Senhor, meu coração é teu, Pai. É tudo teu, a minha vida te pertence. Talvez você está aqui abatido, preocupado, ansioso, se sente profundamente desanimado, jogado ao chão. Peça para o Senhor encher o seu coração de alegria. Senhor, nosso Deus e Pai, vem morar, Senhor, no nosso coração. Enche-nos da Tua presença. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Jesus disse: eu deixo a paz para vocês, a paz que o mundo não conhece. Deixo-vos a minha paz vos dou. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não creu, não entregou a vida para Jesus, salva, Senhor. Transforma, dá um novo coração. E aqueles que estão fracos na fé, que até são de Cristo, mas não estão vivendo plenamente a vida cristã, vem, Senhor, restaura, vivifica, consola, transforma. Ó Deus, quantas coisas o Senhor tem preparado para nós. Queremos viver contigo. Queremos viver, Senhor, na Tua presença. Obrigado pela eleição eterna dos santos. Obrigado porque antes de sermos do Senhor, já estávamos no Teu coração. Por toda a eternidade somos Teus, Senhor. Que mistério profundo. Que verdade gloriosa e maravilhosa. Os Teus caminhos, ó Deus, são perfeitos. Caminhos santos. Caminhos de retidão. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo coração, uma nova vida. Agora queremos viver em Cristo e para Cristo. Que o Senhor assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, esta verdade. Hino Transformação, 300.